Finalmente, Ramon Dino leva para casa o título da Classic Physique. Depois de anos batendo na trave, finalmente chegou a hora do Ramon. Mas o mais curioso, mais interessante dessa edição 2025 do Mr. Olympia foi que tanto top 1, Ramon, da Classic Physique, quanto top 2, Mike Sommerfeld, quanto top 3, Ruff Diesel, quanto o top 1 da Open, Derek Lunsford, eles tinham uma coisa em comum. Essa coisa era que todos os quatro faziam parte do protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, aonde, meu querido, eu te pego pela mão e te faço alcançar o teu prime estético e teu prime de performance também, construindo um corpo com muito mais força, com muito mais funcionalidade, muito mais massa muscular, muito menos gordura, muito mais energia, muito mais testosterona também. Então, para conhecer o protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. Mas além disso, todos esses quatro tinham uma coisa em comum. Em algum momento, seja da preparação, ou seja, ao longo do ano, o treino deles se distanciava muito do que era a versão cotidiana do que a gente vê como treino de bodybuilder. Aquele treino costumeiramente visto, seja nas academias, ou enfim, seja aquilo que a gente via nos fóruns da internet como sendo um treino para bodybuilder meter o shape e ficar cada vez maior e cada vez melhor condicionado. Então, o que acontece, cara? Algumas coisas mudaram e mudaram para melhor. Isso porque, claro, pela visibilidade da galera, hoje em dia, desses atletas em si, né, e de vários produtores de conteúdo, o conteúdo um pouco mais científico, por assim dizer, ele ganha mais proporções, cara, o que é fantástico, o que é fenomenal, afinal as pessoas, o cidadão de bem, ele quebra aquele estigma inicial de como seria um treino próprio para ganhar massa muscular, começa a entender um pouco mais sobre como manipular algumas variáveis de treinamento. E o fato é que, durante algum momento, você pega, por exemplo, o Ruff Diesel, gosta muito de treinar dessa forma que eu vou conceber agora para nós. Cara, Mike também faz muito disso. Ramon começou a fazer isso há algum período, pelo menos, por conta do Pacho. Cara, Derek Lunsford é a mesma coisa por conta do Pacho. E vamos lá, vamos entender o que mudou no treino dessa rapaziada. Quando a gente compara com o que era o treino, eu não vou dizer o treino clássico de bodybuilder, mas o que, cara, sei lá, há 5, 10 anos atrás, era a única forma, quando se tratava de ganho de massa muscular, era a única forma que era discutida na internet, que faria você, bom, crescer, que faria você colocar uma condição melhor no teu físico. Vamos lá, o que mudou então? O que mudou desta versão de treino para a versão antiga? Primeiro, tá? Hoje eles trabalham com mais previsibilidade no treino. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, mais monotonia. E segundo, menos freestyle. Então, vamos lá, cara, vamos lá. Quando a gente olhava, principalmente produtores de conteúdo no meio da maromba, tá? Você conseguia perceber uma unanimidade no quesito treinos. E aí, claro, sempre vai ter uma exceção à regra, tá? Sempre vai ter uma exceção. O cara vai sacar nos comentários aqui, não, mas, pô, fulano de tal fazia assim, fulano de tal fazia assado. Fazendo do mesmo jeito que eu vou falar aqui que está sendo feito agora, que, pô, há anos a gente não via com tanta frequência sendo feito. Que é até atletas profissionais, caras que estão ali no topo da cadeia alimentar, acabavam levando o treino muito no freestyle, cara. Então, talvez pela essa mescla até com a própria produção de conteúdo, aí o cara vai treinar um dia num lugar, outro dia no outro dia com outra pessoa, e o treino ficava muito solto. Você via, sei lá, cara, Dino gravando um vídeo pro canal dele, ou enfim, qualquer atleta gravando um vídeo. E, cara, cada vez o cara fazia um treino diferente. O cara fazia um treino de pernas, por exemplo. O cara seguia naquela estrutura bro split ali, cada dia um músculo diferente. O cara fazia um treino de peito. E aí cada treino era um estímulo totalmente diferente. É como se aquela antiga regra do tem que confundir o músculo. O cara tem que fazer cada dia um negócio diferente para confundir o músculo, pro músculo tá perdido, tem que estar perdido. Pra funcionar tem que estar perdido. E parecia que isso acabava se tornando unanimidade. Enquanto a gente percebe, cara, e é claro, tá? É claro, eu vou falar isso aqui, eu até já vou puxar agora, que é o item número 5. Todas essas variáveis que a gente vai conversar hoje aqui, cara, elas já são usadas há anos numa estrutura de planejamento desportivo, tá? Então, quando você pensa, inclusive, olha que loucura, quando você pensa num treino para auxiliares atletas em outras modalidades, você pega, por exemplo, um cara que treina futebol americano nos Estados Unidos, um cara que treina basquete lá. Eu digo lá porque é muito mais fácil você encontrar essa conjugação entre sala de musculação, entre treino com pesos e esportes lá fora. Aqui no Brasil isso é muito fraco. Mas o fato é que você pega um cara lá de fora, você vai ver que o treino dele, muitas vezes, estaria muito melhor estruturado com a base em ciência, com base como eu posso dizer, treinamento de valências, do que o cara fisiculturista, por exemplo, né?
E por que que isso acontece? Sei lá por que que isso acontece, mas o fato é que acontecia. Então você pega treinos dos últimos anos, últimos 10, 15 anos, essa época, vamos lá, essa época Phil Heath, essa época também Jay Cutler, você via a galera levando o treino muito mais no freestyle. O cara cada dia faz uma coisa diferente, cada treino é um estímulo diferente. Também um treino sem muito controle do quê? Controle de variáveis objetivas e muito mais um controle de variáveis subjetivas. Em que sentido? Hoje em dia, a gente observa que a progressão de carga se tornou, cara, quase uma unanimidade na internet, né? Mas o fato é que isso, pô, isso é o que deveria acontecer desde sempre. A ideia é que você progrida a carga geral de treino, e aí, pô, você pode olhar isso como progressão de intensidade apenas pela mensuração de carga, objetivamente falando, mas você pode pensar também num aumento de número de repetições para aquela mesma carga, ou enfim, uma melhor capacidade de produzir força concêntrica ali, uma fase concêntrica mais explosiva dentro daquela mesma carga, enfim, existem várias formas de você progredir o que é esse próprio estímulo. Mas o fato é que a gente não encontrava um controle muito acurado em cima disso. Então o que que acontecia? E aí, transpondo já pra galera do cotidiano, tá? Galera do cotidiano. O cara ia treinar na academia e cada dia era uma coisa diferente. O cara ficava controlando apenas sensações subjetivas. Então, pô, tá pegando mais, tá queimando mais, tá ardendo mais, tô sentindo um bom pump. E por que que isso é um problema, cara? Porque a ideia geral do treino, e aí a gente pode pensar em qualquer estrutura de treinamento, é a gente evoluir ao longo do tempo. E, cara, sendo bem prático, tá? Se você não consegue controlar variáveis métricas em si, você não consegue saber se você está evoluindo ou não. Então, se eu chego para treinar hoje na academia e eu decido o que eu vou fazer no freestyle, ou que eu não decida o que eu vou fazer no freestyle, mas eu não tenho o que é digamos, um objetivo métrico ali de, porra, semana passada ou no último treino eu fiz isso, isso, isso. Hoje eu preciso fazer isso, 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 mais. E isso, seja com mais carga, seja com mais. Aqui a gente tá falando de carga, de repetições e tudo mais, porque é a estrutura que a musculação permite. Mas entenda, cara, que se você não mensura, se você não tem um caderninho, cara, um caderno para você anotar os seus treinos com a carga que você fez, os exercícios, a carga, o tempo de intervalo, até percepção subjetiva de esforço mesmo, repetições na reserva, se você não tem esse controle, cara, você não vai conseguir mensurar isso. Se você não consegue mensurar isso, o seu treino ele fica no freestyle mesmo assim. Ele fica no freestyle. Por mais que não seja num 100% freestyle, de cada vez mudar um exercício, mudar outro exercício, mas igual, ele ainda tá no freestyle. E é uma coisa que a gente está vendo acabar hoje em dia. Pessoas entendendo primeiro, né, por que que você escolhe certos exercícios. Então vamos lá. Quando você pensa na montagem de um treino, por que que a gente escolhe, a gente quando vai montar o treino de alguém, por que que a gente escolhe alguns exercícios e a gente não deixa no solto, assim, vamos fazer um treino de push, ou um treino de peito. Porra, por que que o cara faz um supino reto na máquina e não faz, por exemplo, um supino inclinado com halter? Por que que existe essa diferença? Né? Porque, primeiro, quando a gente seleciona um exercício, a gente espera que haja uma adaptação para aquilo. Seja uma adaptação funcional, uma adaptação a nível fisiológico, estrutural. A gente espera alguma adaptação em cima disso. Primeiro, se eu fico punhetando exercício a todo quanto é momento, se eu fico trocando toda hora, o que que acontece? Adaptação não dá para saber o que veio. Porque no final das contas, se você fizer, digamos, todo treino alguma coisa, algum exercício diferente, alguma coisa vai acontecer. Seja boa, seja ruim, mas alguma coisa vai acontecer. Só que, se você não sabe exatamente quais foram as variáveis que você identificou, meu irmão, o resultado que deu, você não consegue ter noção do que aconteceu. Você não sabe se foi o supino que você fez uma vez, se foi outra coisa, se foi o crucifixo, ou se foi a mistura dos tudo junto. Você não tem uma variável de controle, cara. Isso é o básico do básico do básico. Né? E quando você começa a fazer essa estrutura, quando você escolhe um exercício, é porque você espera ver uma adaptação funcional, estrutural, ou enfim, fisiológica, ou qualquer que seja a adaptação nele. E por isso que você precisa manter também isso para uma estrutura tempo suficiente para que haja uma adaptação concreta. Porque se você troca também toda semana, você não consegue ter uma adaptação concreta ali para você poder visualizar. Dito isso, escolhidos os exercícios, e você também escolhido o que vai ser a zona que você vai trabalhar, seja zona de repetições, seja volume de série, enfim, o que você vai fazer? A estrutura de treino. Você se mantendo dentro daquela estrutura, você consegue progredir por algum tempo que seja, né, dentro daquela estrutura, causando adaptações morfológicas, enfim, adaptações quaisquer dentro desse composto. Quando você faz no freestyle, você não consegue. Por isso que acontece o seguinte, quando o cara faz tudo no freestyle, o cara nunca consegue progredir carga.
Porque cada vez o cara tá pegando um exercício diferente, de um jeito diferente, com uma carga diferente, e o cara não consegue produzir, construir essa adaptação mecânica também. Adaptação funcional, mecânica, ele não consegue. Ele não consegue fazer essa construção. E por isso, quando você tem um treino menos no freestyle e mais monótono, até certo grau, mais monótono, ele te ajuda nessas questões. Quando você fica focado em progressão de resultado, tá? Por que eu digo progressão de resultado, não só progressão de carga? Porque você vai ter um resultado concreto ali. Você vai, porra, semana tal eu fiz com tantos quilos, 4 repetições, 6 repetições, 8, enfim, o número que seja desse exercício. Bom, próxima semana eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que uma repetição a mais. Ou, pô, cheguei no teto de repetições que eu quero trabalhar, vou aumentar um pouquinho mais. Você tem o quê? Um foco na progressão desse resultado, é concreto. É performance, não é subjetivo. Entendeu? É execução. É execução. Não você tem metrificado as coisas, ao invés de ficar na arte do treinar, na arte do fazer. Você tá me entendendo? Então você não tem mais só essas variáveis, pô, sentiu pegar mais, pump tá maior, enfim, tá? O que nos leva ao próximo ponto, que é a proximidade real da falha, tá certo? Então, o que é uma diminuição involuntária da velocidade de movimento na fase concêntrica. Então, quando você tem essa diminuição involuntária, ou quando você chega na falha mesmo, tá, cara? O que acontecia? Eu até vi o Pacho fazendo uma entrevista, cara. Enfim, falando com a galera aí, acho que era ele, o Jornal, o Correia, o Brandão e o Pacho, né? E aí eles estavam falando, ele tava falando sobre o Derek Lansford, que eles estão fazendo um treino lá e que, sei lá, botou a carga que ele costumava fazer, acho que 12 movimentos, 8 movimentos, sei lá quantos que era, e o maluco fez 25. Então, quer dizer, ele tava trabalhando com uma carga extremamente submáxima, dentro daquilo que era. E, cara, o cara é tanto profissional, entendeu? Isso que é o mais maluco em todo o cenário, tá? Se o cara que é atleta profissional e ele achava, assim, ó, eu tenho certeza que ele achava que o que ele estava fazendo era para benefício próprio. Ele conseguiria evoluir e progredir dentro daquela estrutura que ele tinha desenhado, que tinha desenhado para ele, né? Que ele estava seguindo. Logo, se ele que é atleta profissional, que tem anos de experiência, muito mais do que eu e você juntos, ele errava nessa magnitude por quantidade de repetições que ele conseguia fazer, seja porque ele botava um volume excessivo e aí fadigava muito antes, ele entrava na série com muita fadiga e pouca resposta física. Enfim, se esse cara errava, imagina você, meu querido, imagina você. Imagina você que treina ali, faz 4 treinos por semana, né, no sanhaço, o dia inteiro na pica trabalhando, com 6 meses de treino, 1 ano de treino, 2 anos de treino, que seja. O cara tem 20 e o cara erra. Então, se você não tem essas métricas concretas, fica difícil. E aí você percebe, então, que não basta só queimar, não basta só dar pump, mas ter proximidade real da falha também é fundamental. O que nos leva ao próximo ponto é o seguinte, cara, a gente observa nesses atletas hoje em dia uma cabeça muito mais aberta com o que é a horizontalização do volume. Então, divisões que antes. Essas divisões aqui, cara, por exemplo, como full body, upper lower, push pull legs, ou push pull legs, upper lower, enfim, eram divisões que eram usadas por atletas de outras modalidades, tá? Então, atletas bom, eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos lá, atletas do college americano para futebol americano, para basquete, eram utilizadas como complemento dentro da própria modalidade. Então o cara ia aí na musculação, fazia 3 vezes por semana um full body, fazia 4 vezes na semana um upper lower, fazia 5 vezes na semana um push pull legs upper lower, para conciliar com a própria modalidade. Não é? E hoje, então já eram estruturas que já eram conhecidas, enfim, não era novidade para ninguém essa porra. Só que hoje a gente vê atletas de fisiculturismo usando isso aqui, cara. E isso aqui é do caralho, tá? Isso aqui é do caralho. É de bom, eu digo é bom, né? Do caralho de bom. Porque isso faz com que naturalmente, cara, naturalmente, você tenha essa abertura um pouco mais pro que é a cultura science-based, né? E é claro, aí pô, a gente tem que botar várias aspas, porque eu sempre quando falam de science-based, né, cara, pra mim o próprio nome já diz, é pra você se basear na ciência, mas não quer dizer que você tem que ser aí a putinha da ciência. Né? Você tem que, assim, que você tem que tentar otimizar absolutamente todas as variáveis de treino, toda a concepção do treinamento dentro daquilo que a ciência diz, tudo dentro do que a ciência diz, porque senão você fica maluco, você não consegue, pô, você perde a funcionalidade do treino e a praticidade dele, e a capacidade que você tem de até de achar da hora o treino, porque você tá tentando otimizar uma série de variáveis que não vão fazer nenhuma diferença no longo prazo, né? Mas. E aliás, até vou dar um além, né, cara? Porque quando a gente pensa em science-based também, divisão de treino, a gente tá. Ou quando a gente pensa no que a ciência traz para nós sobre variáveis de treino e no que tange volume, principalmente, cara, ela traz que volume horizontal e volume vertical tende a ter o mesmo resultado, né?
Então basta você saber dividir. Mas o fato é que quando você pensa um pouco mais sobre os processos, você consegue entender e perceber que esse tipo de divisão é um pouco mais confortável de você treinar no quesito continuar progredindo o resultado. Aquelas métricas que nós falamos lá em cima, tá? Você tem seu caderninho ali para você poder metrificar volume, você poder metrificar intensidade, densidade no treino, para poder controlar, enfim, intervalos que seja, ou a densidade geral do treino, para você poder controlar a frequência também. Você consegue, através dessas variáveis aqui, entregar um pouco mais de resultado nessas métricas mais palpáveis, cara. Isso é foda pra caramba, cara. Isso é foda demais. E aí é claro, né? Claro. Tem que levar sempre em consideração que não foi, por exemplo, assim, ó, quem eu acho que treinou desde o início assim, cara, foi o Ruff. O Ruff é um cara que eu sempre vi treinando assim. O Mike eu confesso que eu não acompanho muito. E o Ramon, eu não acompanho muito também o cenário como um todo. Mas o fato é que o Ramon já treinou de tudo quanto é jeito, tudo quanto é coisa. E é claro, a gente não pode acreditar única e exclusivamente, não tem cabimento isso, tá? Não existe cabimento acreditar única e exclusivamente, primeiro, para qualquer variável que seja, tá? Para qualquer variável. Se a gente fosse falar em qualquer coisa aqui, é impossível a gente acreditar qualquer resultado a uma variável única apenas. Mas é interessante a gente ver como o cenário está se desenhando. O cenário em geral, tá? É por isso que eu trouxe aqui, cara, top 1, top 2, top 3. O cenário em geral se desenha para que esse modelo de treino que nós conversamos aqui hoje, ele seja cada vez mais frequentemente visto por aí. Então, ao invés daquele treinão focado em pump, focado porra, eu vou botar várias aspas aqui, né, mas em estímulo metabólico, né, porra, tem que botar várias aspas aqui, porque é a forma como a gente conhece e fala, apesar de não ser o mais correto possível, o mais concreto da gente poder utilizar, né, com segurança. Mas esse treino mais focado em pump, mais focado em volume infinito, o cara faz um treino de costas aí com 30 séries na sessão de treino, né? 30 séries na sessão de treino. Então, quando você pega isso e transpõe pro mainstream, cara, pense só, né? Hoje em dia não, mas até 10 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas treinavam, como a informação era menos disseminada, elas treinavam de acordo com o fisiculturista favorito delas, né? Porra, você tava nos fóruns ali, treino do Ronnie Coleman. Bora, vamos fazer, pô. Foda-se, é isso aí. Então, se as pessoas continuarem nessa mesma ideia e buscarem, pô, treino Ruff Diesel, treino Ramon, treino Derek, treino Mike, se elas fazem isso hoje em dia, pô, elas encontram estruturas que são muito mais cabíveis, inclusive, hoje em dia. São muito mais cabíveis para ser utilizada, inclusive para o cidadão de bem, cidadão comum, o cara trabalhador, normal, só quer botar um shape melhor, só quer, pô, ficar melhor condicionado, com mais força também, só quer fazer construções físicas reais, né? Não quer necessariamente só ser atleta de fisiculturismo. Mas enfim, cara, é isso aí. Eu fico muito feliz pela vitória do Ramon. Fico muito feliz mesmo. Foram anos e anos e anos batendo na trave, né? Aquela hegemonia absurda do Ciban. Mas que finalmente aí, talvez esteja nascendo uma dinastia aqui, ó. Dinastia Ramondino, dinastia do Acre. Porra, bom demais, hein? Bom demais. É isso aí, meu querido. Se você gostou, inclusive, deste vídeo, cara, porra, clique no primeiro link da descrição e conheça o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado. Te falei, cara, vou te pegar pela mão, a gente vai meter o melhor shape da tua vida, o teu prime estético, o teu prime de performance também, beleza? Clique no primeiro link da descrição e assista este outro vídeo aqui, cara, que eu vou deixar logo na sequência, onde eu comento com você sobre como, inclusive, se você quer construir esse corpo que vai além da estética, como você pode fazer isso aqui, passo a passo. Então, bora pra cima, te vejo neste vídeo aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, pô. Você tá maratonando o canal inteiro aí, você não tá inscrito ainda, então se inscreva no canal. Tamo junto, deixa um comentário aqui embaixo pra gente bater esse papo e um abraço, até a próxima.